eu me chamo Stephanie e vou falar sobre produtividade e análise de sensibilidade do modelo Aquacrop para a cultura do trigo na região dos Campos Gerais. A interação existente entre plantas e o ambiente que as envolve é constituída por uma série de processos químicos, físicos e biológicos de elevada complexidade. Para que se possa obter resultados satisfatórios de um sistema de cultivo, é necessário o entendimento dessas interações. Na busca pelo melhor conhecimento, modelos de simulação vêm sendo cada vez mais desenvolvidos e utilizados como ferramentas para percepção e auxílio do entendimento das interações de um sistema agrícola. Os modelos são representações de um sistema em determinada forma de linguagem, compostos por uma série de parâmetros de entrada, com o propósito de simular fenômenos naturais em cenários distintos. Para aumentar a confiança e reduzir as incertezas de um modelo, os parâmetros devem ser submetidos a 3 processos, sendo eles a análise de sensibilidade, a calibração e a validação. A análise de sensibilidade é um estudo ou processo de análise que avalia o impacto provocado na saída do modelo, que consiste por variações feitas no ajuste dos parâmetros. Já a calibração consiste em ajustar os valores dos parâmetros de forma a minimizar os erros entre os dados reais e simulados no programa. E a validação consiste em certificar se os valores gerados pelo modelo apresentam coerência com os dados gerados pelo sistema real. Mesmo sendo uma excelente alternativa, rápida e precisa, a utilização da modelagem é um pouco complexa. A principal dificuldade consiste no levantamento ou na disponibilidade dos dados de entrada do programa, sendo que a maioria dos modelos exige grande quantidade de entrada, sendo que muitas vezes são dados de difícil obtenção e custo elevado. Então, visando soluções para essas limitações, a FAO desenvolveu um modelo de cultivo denominado Aquacrop. A principal vantagem da utilização do Aquacrop se dá pelo menor número de parâmetros de entrada que o modelo requer, sendo esses parâmetros referentes a clima, cultura, solo e manejo do solo. O Aquacrop é constituído por 2 grupos de parâmetros, sendo os parâmetros conservativos e os parâmetros não conservativos. O balanço hídrico do Aquacrop é contabilizado pelas entradas e saídas de água no sistema. As entradas são contabilizadas pela irrigação, precipitação e ascensão capilar. E as saídas, o programa contabiliza como evapotranspiração, que é o somatório da evaporação do solo mais a transpiração da planta, escoamento superficial e percolação profunda. Quando as saídas são maiores que as entradas, o programa entende que a planta está sob déficit hídrico. Inicialmente, ocorre a redução da taxa de expansão do dossel, em seguida ocorre redução da transpiração da cultura, por meio do fechamento estomático, refletindo diretamente na biomassa da cultura e, consequentemente, no rendimento final em grãos. O objetivo deste estudo foi de determinar os atributos físico-hídricos de 3 tipos de solos para realizar análise de sensibilidade, calibrar e validar o modelo Aquacrop para a cultura do trigo nas condições edafoclimáticas da região dos Campos Gerais, do estado do Paraná. Neste estudo, então, foi subdividido o trabalho em 3 diferentes capítulos, sendo o capítulo 1, atributos físico-hídricos dos solos dos Campos Gerais, capítulo 2, análise de sensibilidade do modelo Aquacrop para a cultura do trigo na região dos Campos Gerais, e capítulo 3, desempenho do modelo Aquacrop nas simulações da produtividade de trigo na região dos Campos Gerais. Então, no capítulo 1, a gente tem que a qualidade do solo é fundamental para o estabelecimento da agricultura sustentável. Para que uma cultura agrícola possa expressar seu máximo potencial produtivo, o solo deve apresentar condições favoráveis para o seu desenvolvimento. Para que isso ocorra, boas práticas de manejo devem estar associadas. O sistema de manejo adotado influencia diretamente na capacidade do solo em disponibilizar águas para as plantas. A degradação da estrutura altera os atributos físicos, podendo ocasionar perdas de produtividade das culturas. Sendo assim, o sistema de plantio direto é uma prática conservacionista benéfica, pois visa a redução dos danos ocasionados pelo mau uso do solo e contribui também com a sustentabilidade do sistema. A estrutura do solo afeta o desenvolvimento radicular, refletindo diretamente no crescimento das plantas. Assim, o uso indevido do solo pode ocasionar perturbações da sua estrutura,
refletindo em problemas de disponibilidade de água e áreas planas. Neste contexto, a disponibilidade hídrica é um importante indicador de qualidade física do solo. Para entender a dinâmica da água no perfil, é necessário o entendimento dos atributos físicos hídricos. Dentre eles, pode-se destacar a granulometria, massa específica de solo, volume total de poros, condutividade hidráulica saturada, capacidade de água disponível, entre outros. Estes atributos influenciam, então, diretamente na taxa de infiltração de água do solo, os quais podem, de maneira associada ou isolada, influenciar o escoamento superficial e, consequentemente, a perda de água do solo. O objetivo deste capítulo foi de determinar e associar os atributos físico-hídricos de 3 tipos de solo sob sistema de plantio direto, localizados nas estações experimentais da Fundação ABC, na região dos Campos Gerais. Foram avaliadas parcelas experimentais da Fundação ABC, localizadas nos municípios de Arapoti, Itaberá e Ponta Grossa. Todas as parcelas apresentam relevo plano suave ondulado e o sistema adotado nas áreas é plantio direto com cobertura residual proveniente da safra anterior. A classificação de solos foi previamente realizada pela Fundação ABC, sendo identificados latossolo vermelho distrófico típico para os municípios de Arapoti e Ponta Grossa e planossolo áplico distrófico típico no município de Itaberá. Os tipos climáticos foram identificados em Álvares, 2013, conforme a classificação climática de Köppen, e foram coletadas amostras deformadas e indeformadas de solo em 5 glebas representativas de cada localidade, nas profundidades de 0 a 10, 10 a 25 e 25 a 40 centímetros, para análise dos atributos físico-hídricos. Então, as amostras deformadas foram coletadas com trado calador e armazenadas em sacos plásticos identificados para avaliação dos atributos físico-hídricos referente à textura, que envolve granulometria, e massa específica de partículas de solo. A textura foi definida pelo método do hidrômetro de Boyocos e a massa específica de partículas de solo pelo método do balão volumétrico modificado. Já as amostras indeformadas foram coletadas com anéis volumétricos e em laboratório foram identificadas, então, a massa específica de solo pelo método do anel volumétrico na mesa de tensão, a umidade volumétrica na capacidade de campo, porosidade total, macro e microporosidade pelo método da Embrapa. A condutividade hidráulica saturada foi determinada pelo permeâmetro de carga decrescente. A umidade volumétrica no ponto de murcha permanente foi estimada pela equação de Wangen-Newton e a capacidade de água disponível foi calculada pelo somatório das diferenças entre a umidade volumétrica na capacidade de campo menos o ponto de murcha permanente multiplicado pela iésima camada de solo coletado. Como resultados de discussões, foi observado nas áreas a presença de solos muito intemperizados e profundos. A classificação textural mostrou solo de textura franco-argilo-arenosa no município de Arapoti, solo de textura argilosa em Itaberá e solos variando de textura argilosa a franco-argilo-arenosa no município de Ponta Grossa. Os maiores teores de areia foram observados em Arapoti, seguido de Ponta Grossa e Itaberá. A maior concentração de argila foi observada em Ponta Grossa. A massa específica de solo média observada em Arapoti foi de 1.484 e 1.395 em Itaberá e 1.289 em Ponta Grossa. A massa específica de partículas de solo foi o atributo que apresentou menor variabilidade nos solos estudados. Isso era naturalmente esperado, uma vez que esse atributo é dependente da constituição química e mineralógica do solo, não sendo influenciado então pelo manejo adotado. A porosidade total média em Arapoti ficou em torno de 0,49, em Itaberá 0,54 e Ponta Grossa 0,58. O volume de microporos médios em Arapoti foi 0,29, Itaberá 0,39 e Ponta Grossa 0,40. Os menores valores de macroporos foram observados em Itaberá, seguido de Ponta Grossa e Arapoti. A umidade volumétrica no ponto de murcha permanente foi o atributo que apresentou maior dispersão dos dados, com coeficiente de variação acima de 24%. E os maiores valores de capacidade de água disponível foram observados em Ponta Grossa, isso porque houve um maior intervalo entre a umidade volumétrica na capacidade de campo menos o ponto de murcha permanente. E por fim, a condutividade hidráulica saturada foi o atributo que apresentou maior variabilidade nos solos estudados. Isso era naturalmente esperado, uma vez que esse atributo é extremamente variado nas diferentes classes de solo.
Souza e colaboradores em 2017 avaliaram os mesmos parâmetros nas mesmas localidades. Foi observado que a massa específica de solo e massa específica de partículas de solo foram superiores nesse estudo. Os valores de porosidade total obtido para todas as localidades estão dentro dos limites propostos por Reicher-Wittin em 2004 para níveis de compactação. O maior conteúdo volumétrico na capacidade de campo e menor no ponto de murcho permanente indicaram um maior intervalo de disponibilidade hídrica para as plantas, principalmente no município de Ponta Grossa. Esses resultados estão diretamente relacionados ao maior volume de poros encontrados nesse estudo em relação aos obtidos de Souza em 2017. As principais diferenças observadas nos resultados obtidos neste estudo e no de Souza estão relacionados a três principais fatores. O primeiro deles é que as amostras de solo avaliadas no presente estudo e no estudo de Souza em 2017 são provenientes de glebas representativas distintas, nos municípios de Arapoti e Ponta Grossa, o que justifica as pequenas diferenças encontradas. A metodologia de análise laboratorial utilizada para determinar a textura do solo e condutividade hidráulica saturada são diferentes em ambos os estudos. E, por fim, o manejo adotado no município de Itaberá pode ter contribuído para a redução da disponibilidade hídrica para as plantas, uma vez que houve diminuição nos valores de capacidade de água disponível nesse estudo quando comparado aos resultados de Souza. Como conclusão desse primeiro capítulo, a textura dos solos encontrados apresentou variações entre a região, porém a classificação textural não apresentou variação considerável, sendo predominantemente argilosa. Todas as áreas avaliadas apresentaram massa específica de solo dentro dos limites considerados adequados pela literatura. E, por fim, a condutividade hidráulica saturada foi o parâmetro que apresentou maior variabilidade nos solos estudados, tendo variações de 13 a 1.378 mm por hora. Capítulo 2. Análise de sensibilidade do modelo Aquacrop para a cultura do trigo na região dos Campos Gerais. O principal objetivo do manejo de culturas agrícolas é suprir a demanda de alimentos no mundo. O Brasil destaca-se por ser o segundo maior fornecedor mundial de alimentos e produtos agrícolas, e vários são os fatores climáticos e ambientais que podem ocasionar perdas de produtividade das culturas. Desta forma, prever o fornecimento de grãos e cereais antes da colheita é um fator-chave para o planejamento agrícola e produção de alimentos. Na estimativa de produtividade, o uso de modelos de simulação de rendimento podem auxiliar na previsão de safras e no entendimento das interações resultantes do sistema solo-planta-atmosfera. A acurácia de um modelo depende em grande parte dos parâmetros envolvidos, os quais estão sujeitos a alterações e erros. A maioria dos modelos possui grande número de parâmetros de entrada. É necessário que sejam identificados os que mais influenciam os dados de saída do modelo. A análise de sensibilidade é um estudo que avalia o impacto provocado na saída do modelo, que ocorre por variações feitas nos dados de entrada do programa. Consiste em fixar todos os valores das variáveis, alternando sempre uma de maneira individual e repetindo o processo para todas as variáveis. Então, o objetivo deste segundo capítulo foi de realizar análise de sensibilidade no modelo Aquacrop para identificar os parâmetros conservativos e não conservativos mais sensíveis para a cultura do trigo. Então, foi avaliada a cultura do trigo, a cultivar TBI e o sinuelo foi selecionada nos municípios de Castro e Ponta Grossa, no estado do Paraná, e em Itaberá, no estado de São Paulo. O sistema de preparo nas áreas é plantio direto, e os dados utilizados nesse estudo foram provenientes da Fundação ABC e da literatura de Piekarski, colaboradores em 2017. O modelo utilizado foi o Aquacrop versão 6.0. Os dados de entrada no programa são referentes a clima, cultura, solo e manejo do solo. Os dados de clima inseridos foram precipitação, radiação solar incidente, velocidade do vento, temperaturas máxima, mínima e médias diária do ar e umidade relativa do ar. Com esses valores, o Aquacrop calcula automaticamente a evapotranspiração de referência pelo método de Pema-Monti. Os dados de cultura foram provenientes dos protocolos da Fundação ABC e da literatura de Reis e colaboradores em 2017. Os dados de solo foram provenientes da literatura de Piekarski e, no manejo do solo, foi selecionado que a fertilidade era um fator não limitante ao desenvolvimento das culturas. A cobertura vegetal foi considerada em 75% de palha resultante da safra anterior.
Foi considerado que o manejo adotado nas áreas não afetou o escoamento superficial e que havia ausência de plantas infestantes. Por fim, o conteúdo inicial de água no solo, selecionado no aquatrop, se relaciona ao ACAD, que é a capacidade de água disponível. A análise de sensibilidade foi adotada conforme o índice de sensibilidade relativo proposto por Silva e colaboradores em 2009. Como resultados e discussões, temos os 26 parâmetros avaliados na análise de sensibilidade para a cultura do trigo nas três localidades avaliadas. Dentre esses 26 parâmetros, todos submetidos ao processo de análise de sensibilidade, no município de Castro, os que apresentaram maior sensibilidade no modelo foram o índice de colheita de referência, o parâmetro WP, referente à produtividade de água normalizada por CO2, o coeficiente de cultura com completa expansão do dossel, o coeficiente de declínio do dossel e a máxima cobertura do dossel. No município de Ponta Grossa, a sensibilidade maior foi observada no índice de colheita de referência, seguido do coeficiente de cultura, produtividade da água normalizada para zero CO2, máxima cobertura do dossel e níveis de fertilidade. Em Itaberá, foram os mesmos índices observados para Ponta Grossa: índice de colheita de referência, parâmetro WP, KCTR, máxima cobertura e níveis de fertilidade. As figuras mostram a intensidade da sensibilidade dos parâmetros quando sofrem alterações no programa. Por exemplo, o coeficiente de declínio do dossel, que foi sensível somente no município de Castro, ao adotarmos um valor de 5, a produtividade fica em aproximadamente 3.600 kg por hectare. Quando ajustamos o valor do CDC para 30, por exemplo, a produtividade já cai para em torno de 1.000 kg por hectare. Isso mostra o quanto esse parâmetro é sensível a alterações no programa e reflete nos dados de saída do modelo. E o mesmo vale para os demais parâmetros nas diferentes localidades. A máxima cobertura do dossel é determinada no programa baseando-se na densidade do plantio. À medida que a cultura cresce, a cobertura do dossel fica maior. Isso mostra que ele é extremamente sensível por fazer parte de uma das equações que integram o modelo. À medida que a cultura se aproxima da maturidade, a máxima cobertura do dossel entra em declínio em decorrência da senescência da folha. Esse declínio é caracterizado por um coeficiente denominado coeficiente de declínio do dossel. A sensibilidade do KCTR deve-se à sua ligação direta com a transpiração da cultura. Já a sensibilidade do parâmetro WP deve-se à equação que reflete diretamente a produção de biomassa acumulada da cultura. Já o índice de colheita de referência reflete a formação do rendimento da cultura em grãos, sendo extremamente sensível a alterações no programa. Os níveis de fertilidade apresentaram sensíveis para Ponta Grossa e Itaberá. A menor sensibilidade obtida para o município de Castro está atribuída ao menor valor médio da condutividade hidráulica saturada, o que reflete menor fluxo de água no perfil, disponibilizando por mais tempo água e solutos. Porém, os níveis de fertilidade possuem valores pré-estabelecidos no aquatrop, sendo que o operador deve ajustar os valores em função do manejo adotado nas áreas, ou seja, esse parâmetro não pode ser calibrado, porque não é possível adotar valores para eles, uma vez que o próprio programa fornece as opções desejáveis. Como conclusões do segundo capítulo, o índice de colheita de referência foi o parâmetro que apresentou maior sensibilidade no aquacrop para a cultura do trigo nas 3 localidades avaliadas. A produtividade da água, normalizada para evapotranspiração de referência e concentração de CO2 na atmosfera, coeficiente de cultura com completa expansão do dossel, níveis de fertilidade e máxima cobertura do dossel também são sensíveis para as 3 localidades avaliadas. E, por fim, recomenda-se o ajuste por meio da calibração para os parâmetros mais sensíveis observados no presente estudo de sensibilidade. Capítulo 3. Desempenho do modelo aquacrop na simulação da produtividade de trigo na região dos Campos Gerais. O trigo é amplamente cultivado em todo o mundo, sendo o terceiro cereal de maior importância econômica mundial. No estado do Paraná, é a cultura de inverno mais importante, atingindo cerca de 1 milhão de hectares de área plantada na safra 2015-2016. A região dos Campos Gerais destaca-se pelo potencial produtivo acima da média agrícola nacional. Porém, mesmo sendo um grande potencial produtivo, os Campos Gerais ainda necessitam de estudos que permitam identificar melhores alternativas de plantio e manejo de culturas na área.
A utilização de modelos de estimativa de rendimento é uma excelente alternativa, porque permite a realização de uma série de testes aproveitando dados já coletados na região, envolvendo poucas pessoas e baixo custo. O aquacrop é um modelo de simulação que descreve a interação entre o solo e as plantas, buscando alcançar equilíbrio entre precisão, simplicidade e robustez, e simula o rendimento de culturas herbáceas em cenários distintos. O aquacrop tem apresentado bons resultados quanto à precisão em diversos estudos, requerendo relativamente poucos parâmetros de entrada, de fácil obtenção e baixo custo. O modelo já foi calibrado e validado para diversas culturas e locais, porém não há estudos que comprovem a eficiência do aquacrop em simular o rendimento da cultura do trigo no cenário brasileiro. Com isso, o objetivo deste terceiro capítulo foi de calibrar e validar o modelo aquacrop para 6 cultivares de trigo na região dos Campos Gerais, estado do Paraná. Foram então utilizadas as cultivares Quartzo, Supera, Sinuelo, Sossego, Tibagi e Toruque nos municípios de Castro, Ponta Grossa e Itaberá. Os dados foram provenientes da Fundação ABC, da literatura de Piekarski e do capítulo 1 deste estudo. E o modelo utilizado foi o aquacrop versão 6.0. Para a simulação, é necessário inserir os estádios fenológicos das cultivares, as datas referentes à emergência, máxima cobertura, início e duração do florescimento, senescência e maturidade fisiológica foram determinadas no acompanhamento das safras pela Fundação ABC, utilizando a escala fenológica de Zadox para o trigo, quando as cultivares atingiram os códigos decimais de Zadox 09, 54, 60, de 60 a 68, 71 e 91, respectivamente. A fertilidade foi considerada como não limitante ao desenvolvimento da cultura e a cobertura vegetal fixa em 75%. A calibração foi realizada para os parâmetros mais sensíveis observados na análise de sensibilidade, sendo selecionadas de maneira aleatória de 35% a 50% do total das safras analisadas. Os demais parâmetros que não receberam calibração foram definidos conforme a recomendação de Reis e colaboradores 2017 para a cultura do trigo. A tabela 6 nos mostra os parâmetros mais sensíveis observados na análise de sensibilidade. Como não foi possível calibrar os níveis de fertilidade, os quais foram sensíveis em Itaberá e Ponta Grossa, a calibração foi feita para o próximo parâmetro que apresentou maior sensibilidade, sendo ele então o mínimo requerido em graus-dia para a completa produção de biomassa. Para a validação, foi utilizada então as demais safras diferentes das utilizadas no processo de calibração. Na calibração e validação, as produtividades simuladas foram comparadas com as observadas a campo em análise de regressão linear simples. Para a comparação, foram calculados os erros absolutos, erros relativos e raiz quadrada do erro médio, coeficiente de determinação e correlação de Pearson e índice de concordância D de Wilmot, que mede a distância em que os pontos produtividade real versus simulada estão afastados da reta 1 para 1. Apenas para o processo de validação do modelo foram calculados os índices C de Camargo e Centelhas, que mede o desempenho do modelo. Os valores do índice C indicam o desempenho testado, podendo ser classificado como ótimo, muito bom, bom, mediano, sofrível, mal ou péssimo. Como resultados, não foi possível estabelecer um único valor para cada parâmetro e as cultivares apresentaram intervalos de valores calibrados. A necessidade do intervalo é atribuída a diversos fatores observados ao longo da calibração, dentre eles, distintas épocas para atingir os estádios fenológicos estabelecidos, diferentes populações de plantas, diferentes cultivares ao longo das safras, possíveis problemas com pragas e doenças e diferentes condições climáticas, períodos de estiagem. Faltou muita chuva em algumas cultivares, o que refletiu na necessidade do intervalo atribuído. Em geral, os valores dos parâmetros mais sensíveis calibrados no aquacrop para a região dos Campos Gerais ficaram estabelecidos entre 76% a 97% para a máxima cobertura do dossel, 7,1 a 8,4 para o coeficiente de declínio do dossel, 0,95 a 1,05 para o coeficiente de cultura, 14 a 21 para o parâmetro WP e 35 a 75 para o índice de colheita de referência, e 12,1 a 15,8 para o mínimo requerido em graus-dia para a completa produção de biomassa. Foram observados que os erros encontrados foram muito pequenos,
O maior erro absoluto foi encontrado para cultivar toruque no município de Ponta Grossa, com apenas 8,68 kg por hectare de diferença entre produtividade real e simulada. Já no processo de validação, as produtividades reais apresentaram diferença das simuladas para algumas cultivares. No município de Castro, para cultivar supera, não houve estresse hídrico justificável que pudesse justificar as diferenças entre produtividade simulada e real. Como a produtividade real observada a campo foi muito menor do que a simulada no programa, acredita-se que nessa safra houveram problemas relacionados a pragas ou doenças. Já para cultivar quartzo, houveram 25 dias de temperatura abaixo de 5 graus Celsius antes do florescimento, onde foi que o modelo refletiu em diferença entre produtividade simulada. No município de Itaberá, para todas as cultivares, foram observadas erros absolutos muito grandes, relacionada à distribuição irregular das chuvas, ausência de períodos de precipitação, muitos dias antes do florescimento e enchimento de grãos, e pequeno número de safras utilizadas no processo de calibração. A cultivar Tibagi apresentou apenas 2 safras, e a cultivar supera apresentou apenas 3 safras. Isso é muito pequeno, considerando o tamanho dos dados. Já o município de Ponta Grossa, houve estresse hídrico, e algumas safras apresentaram diferenças entre os erros absolutos. Em geral, no município de Castro, a validação apresentou resultado ótimo para cultivar supera e muito bom para cultivar quartzo. Já no município de Itaberá, todas as cultivares apresentaram desempenho péssimo. A principal característica do desempenho péssimo observado por essas cultivares deve principalmente em função da irregularidade das chuvas ao longo das safras, além de baixo número de safras disponíveis para o processo de calibração. E no município de Ponta Grossa, as cultivares quartzo, Tibagi e supera apresentaram um desempenho ótimo, a cultivar sinuelo apresentou um desempenho muito bom, a cultivar toruque apresentou um desempenho sofrível e a cultivar sossego apresentou um mau desempenho no processo de validação do Cocrop. Como conclusões, o intervalo de valores atribuídos aos parâmetros mais sensíveis possibilitou excelentes calibrações para todas as cultivares avaliadas. O modelo Aquacrop gerou boa estimativa de rendimento para as cultivares quartzo e supera no município de Castro, apresentando resultados simulados muito semelhantes aos observados a campo. Todas as cultivares apresentaram um desempenho péssimo no município de Itaberá, estado de São Paulo, devido ao baixo número de safras utilizadas no processo de calibração e períodos de estiagem na validação. Muito obrigada. Qualquer dúvida, podem me encaminhar um e-mail.